A verdade bíblica sobre a terra de Israel e o povo judeu. Afinal de contas, quem são os donos da terra? Os judeus ou os palestinos? Querido, graça e paz, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E no vídeo de hoje eu trago para você um estudo profundo e muito importante em razão de todas essas tristes notícias que têm sido expostas pela mídia em relação a esse conflito entre Israel e o Hamas. Ninguém se alegra com as guerras, muito antes, pelo contrário, elas são extremamente tristes e todos perdem. Eu já posso te adiantar que Deus, o nosso Pai, Criador, amoroso, Ele não se alegra de maneira nenhuma com mais este conflito, e em meio a debates políticos e história em constante evolução, uma pergunta tem sido o centro das atenções ao longo dos séculos e não apenas dos últimos dias. Será que Deus realmente deu a terra de Israel para o povo hebreu, hoje, povo judeu? Será que os judeus eles estão sendo legítimos? Será que eles estão sendo justos neste conflito? Ou será que eles realmente roubaram as terras dos palestinos? Eu vou responder a todas essas dúvidas hoje. E para responder a essas e outras questões, não basta apenas olharmos para os tratados e acordos modernos, mas é essencial mergulharmos profundamente nas páginas da Bíblia Sagrada. E ao fazermos assim, buscamos compreender a promessa divina e a conexão que existe entre a terra de Israel e o povo judeu. Portanto, fique comigo nessa jornada que é espiritual e histórica ao mesmo tempo, para explorarmos juntos todos estes fatos e também a palavra de Deus, para descobrirmos a verdade por trás dessas questões que são milenares. Amém? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui, e muito obrigado pelo like neste vídeo. Lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar a receber conteúdos como este, cristãos, para abençoar a sua vida e a sua família. Veja também na descrição a indicação para o livro Israel, uma História. Este livro está muito bem avaliado na Amazon e, ao adquirir este livro, você vai poder entender melhor este conflito que está acontecendo na faixa de Gaza. E quando você compra o livro pelo link que está na descrição, você está apoiando ao canal. O meu muito obrigado por seu apoio e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Eu quero começar com você então com um contexto bíblico. Vamos juntos explorar as promessas que Deus fez para 3 pessoas, Abraão, Isaque e Jacó. Pois bem, a Bíblia Sagrada, você sabe, ela é também chamada Palavra de Deus e não se chama assim à toa. É um livro cheio de histórias, ensinamentos e promessas. Todas essas palavras, todos esses ensinamentos, todas essas promessas, histórias, gira a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o nome mais importante que existe em toda a criação. E é muito importante que nós venhamos a conhecer uma promessa em especial, a promessa que foi feita para Abraão, e em torno dessa promessa, tudo o que está acontecendo pode ser explicado. Deus, ele havia escolhido Abraão e também, por meio de Abraão, escolheu Isaque e por Isaque escolheu Jacó. Mas por que Deus escolheu esses 3 homens? E qual foi a promessa que ele fez para eles? Vamos começar então com Abraão, que foi o patriarca da família. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3, Deus chama a Abraão e lhe diz para sair da terra onde ele morava, a terra de Ur dos Caldeus, e ir para uma terra onde o próprio Deus mostraria. Em troca dessa confiança, dessa fidelidade, Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, abençoá-lo e tornar o nome dele famoso por toda a terra. Esse lugar aonde Deus direcionaria Abraão era a terra de Canaã, que mais tarde se tornou conhecida como a terra de Israel. Mas a promessa não parou por aí. Essa mesma promessa continuou com o filho de Abraão, Isaque. Em Gênesis capítulo 26, versículos 3 a 5, Deus reafirma para Isaque a promessa que havia feito para Abraão, dizendo que a terra de Canaã seria dada a ele e a todos os seus descendentes. Então, chegamos a Jacó, o filho de Isaque. Jacó teve uma experiência incrível, sobrenatural, em um lugar chamado Betel, onde ele sonhou que havia uma escada que ligava a terra ao céu. Nesse sonho, em Gênesis capítulo 28, versículos 13 a 15, Deus diz para ele que a terra onde ele estava deitado seria dada a ele, Jacó, e a todos os seus descendentes.
Essas promessas são fundamentais porque estabelecem a base da relação especial que havia entre Deus e o povo judeu e também a terra de Israel. Não era uma promessa baseada em acordos políticos, tratados ou conquistas, mas preste atenção. Era uma aliança divina, um acordo sagrado entre Deus e os seus patriarcas. E é por isso que, ao longo de toda a história, mesmo em tempos de exílio ou dificuldade, o povo judeu sempre manteve viva a esperança de retornar a essa terra prometida, a terra prometida por Deus para eles. Você se lembra que a Bíblia Sagrada também se chama Palavra de Deus? E Deus, ele deu a sua palavra para Abraão, que aquela terra seria dele e dos descendentes. Então, quando falamos sobre a terra de Israel e o povo judeu, estamos, na verdade, falando de uma promessa que começou há muito tempo atrás com Abraão e que foi repassada de geração em geração até os dias de hoje. Quando exploramos o passado da terra de Canaã, nós descobrimos que antes da chegada dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, várias tribos e povos já habitavam aquela região. Estes incluíam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, como está mencionado em Gênesis capítulo 15, versículo 21. Mas a pergunta é, se estes povos já estavam lá, por que Deus entregou a terra de Canaã para o povo de Israel? Para entender isso, nós precisamos considerar a visão bíblica de algo que é extremamente importante, a visão bíblica sobre a soberania de Deus sobre toda a criação. Em Salmos, capítulo 24, versículo 1, lemos, preste muita atenção, do Senhor, vou repetir, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Isso significa que toda a terra, incluindo a terra de Canaã, sempre pertenceu a Deus. E sendo dele, ele tem o direito de designar, ou seja, de entregar aquela terra para quem ele deseja. A Bíblia também nos fornece insights muito importantes sobre a natureza moral e espiritual dos antigos habitantes de Canaã. Veja, em Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 28, Deus adverte claramente o povo de Israel a não seguir as mesmas práticas abomináveis dos povos que antes habitavam Canaã, pois aquelas práticas foram a razão pelas quais as nações foram expulsas daquela terra. Era uma questão de justiça divina, entende? Além disso, do ponto de vista histórico, é importante entender que a ocupação e o controle de terras no Antigo Oriente Próximo eram dinâmicos. Tudo acontecia muito rapidamente. Povos e impérios subiam e caíam o tempo todo, e territórios mudavam de donos, mudavam de mãos frequentemente. No entanto, o que distingue a reivindicação de Israel sobre Canaã é a promessa divina, a aliança que foi estabelecida entre Deus e Abraão. Uma aliança que não se baseava em conquistas militares, mas em um propósito maior, um propósito divino. A terra foi prometida ao povo de Israel não pelo próprio mérito daquele povo, mas porque Deus escolheu aquele povo para um propósito especial, ser uma luz para as nações e estabelecer um reino de justiça, paz e adoração ao único e verdadeiro Deus. A soberania de Deus e a sua justiça, juntamente com a missão dada ao povo de Israel, foram os pilares, os fundamentos que sustentaram a reivindicação, que é uma reivindicação divina daquela terra, a terra de Canaã, para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, mais uma vez, o povo judeu que hoje vive naquela terra. Agora, uma informação muito importante e que faz toda a diferença nesse contexto. Deus sempre trabalha na legalidade. Escreva isso aí aonde você está agora me ouvindo. Deus trabalha sempre de forma legal, isso faz parte da justiça dele. Aquela terra que foi prometida a Abraão também foi adquirida por Abraão de forma legal e justa por meio de uma transação financeira, uma negociação, e é sobre isso que eu vou tratar agora. Ao longo da história, muitas terras foram disputadas, conquistadas ou mesmo trocadas por meio de acordos. No entanto, a terra de Israel ocupa um lugar especial, não apenas nas páginas da Bíblia, mas também nos registros de transações legítimas, transações legais, compra e venda de imóvel.
Além de ser uma terra prometida por Deus ao povo hebreu, existe uma evidência clara, concreta, de que uma parte significativa daquela terra foi comprada justamente por Abraão. No livro de Gênesis, capítulo 23, somos apresentados a um momento profundamente emocional, doloroso na vida de Abraão, o momento da morte da sua amada esposa Sara. Na sua dor, Abraão procura um lugar apropriado para sepultá-la e volta a sua atenção para um lugar chamado Caverna de Macpela. Essa caverna era situada em Hebrom. Esta não é apenas uma escolha simples, casual de sepultamento, mas um ato deliberado que teria implicações duradouras para sua descendência, ou seja, implicações até os dias de hoje. Abraão não simplesmente toma a terra, apesar da promessa que Deus havia feito para ele. Mas ao invés disso, ele entra em negociações regulares com Efrom, o hitita, um dos moradores da terra naquela época. A intenção entre eles é registrada em detalhes. Abraão insiste em pagar pelo terreno e, após algumas negociações, ele compra, vou repetir, Abraão comprou a caverna de Macpela e o campo adjacente por 400 ciclos de prata, o que era muito dinheiro. Essa transação legal é altamente simbólica, representa a junção da promessa divina com uma ação humana legítima para adquirir aquela terra. Abraão, na sua sabedoria e fé, não apenas confiou na promessa de Deus, mas também tomou medidas práticas para estabelecer um direito tangível sobre a terra. A caverna de Macpela torna-se então o local de sepultamento não apenas de Sara, mas também de Abraão, Isaque, Rebeca, Jacó e Lia, solidificando ainda mais a conexão do povo hebreu com a terra. Assim, a história da caverna de Macpela não é apenas um relato de luto e honra, mas uma reafirmação poderosa da legítima reivindicação do povo hebreu sobre aquela terra, a terra de Israel. Uma reivindicação que foi estabelecida tanto pela promessa que Deus havia feito, quanto por uma transação humana justa e honrada. Além de Abraão, existem outros relatos bíblicos que mostram aquisições legítimas de mais partes, mais porções da terra de Israel por outros personagens, reforçando a reivindicação hebraica sobre a terra. Explore comigo alguns desses relatos. Por exemplo, Jacó e o campo de Siquém. Em Gênesis capítulo 33, versículos 18 a 20, depois de retornar de Padã Arã, Jacó chega à cidade de Siquém. Lá, ele compra uma parte do campo onde havia armado a sua tenda. Ele paga 100 peças de dinheiro aos filhos de Armor, pai de Siquém. Este campo é significativo, pois mais tarde se tornaria o local do túmulo de José, um dos filhos de Jacó, após sua morte no Egito e o subsequente êxodo dos israelitas. O rei Davi e a eira de Araúna. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículos 18 a 25, após um censo problemático, Davi é instruído a erguer um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. A despeito de Araúna estar disposto a doar o terreno para Davi, Davi insiste em comprá-lo porque de outra forma não faria sentido para ele. Ele deixou registrado o seguinte: não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi compra a eira e o gado por 50 ciclos de prata. Este local é especialmente importante, pois mais tarde seria o local do Templo de Salomão em Jerusalém. Temos também a situação do rei Acasias, ou Ocosias, e os campos de Samaria. Embora este não seja um exemplo direto de aquisição, é interessante notar que em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 11, é mencionado que o rei Acasias tinha cidades fortificadas em Judá e possuía campos e vinhas em Samaria, indicando posses de terras em diferentes regiões de Israel. Esses relatos, juntamente com a compra da caverna de Macpela por Abraão, mostram uma série de transações legítimas realizadas por figuras proeminentes da tradição hebraica e solidificam ainda mais a conexão e o direito do povo de Israel à terra de Canaã. Estas aquisições, quando vistas em conjunto com a promessa divina, fornecem uma base bíblica forte e uma base também histórica para a reivindicação justa do povo de Israel sobre aquela terra. Outra coisa muito importante que nós também precisamos estar atentos: será que existem outras religiões, outros escritos
que fazem a ligação direta entre os judeus e a terra de Israel? É claro que sim. Quando nós falamos sobre essa ligação, muitas vezes nós nos concentramos apenas no Antigo Testamento e nos esquecemos que existem outras tradições religiosas que também reconhecem, e não somente reconhecem, mas validam essa relação que existe entre o povo e a terra. A terra de Israel não é apenas sagrada para os judeus, mas ela também ocupa um lugar de destaque em várias outras religiões. No cristianismo, no nosso caso, o Novo Testamento conta a história de Jesus. Preste atenção, Jesus nasceu em Belém, cresceu em Nazaré e pregou em Jerusalém. Essas cidades, todas localizadas em Israel, são fundamentais para a nossa fé. Em Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 6, os magos que vieram do Oriente e procuravam o rei dos judeus, ou seja, Jesus, reconheceram que havia essa conexão entre Jesus, o rei dos judeus, e aquela terra, a terra de Israel. Olha só que fato interessante esse que eu tenho para você. Além de todas essas questões que estão relatadas no Novo Testamento, existem também inscrições históricas, arqueológicas, egípcias, assírias e babilônicas que mencionam batalhas, tratados e interações com os reinos de Israel e Judá. O interessante é que, mesmo com diferentes perspectivas e crenças, há um reconhecimento muito forte e há uma conexão que não deixa dúvidas entre os judeus e a terra de Israel. Esses registros servem como um eco adicional e reafirmam mais uma vez a relação milenar entre o povo judeu com aquela terra. A história de Israel não é apenas uma narrativa bíblica, não é apenas uma narrativa judaica, mas é um emaranhado de fatos e situações que são inegáveis, que entrelaçam muitas tradições, culturas e até mesmo fé. Tudo a favor de que aquela terra certamente pertence, sempre pertenceu e continuará pertencendo aos judeus. A controvérsia em torno da terra de Israel ao longo dos séculos. A terra de Israel, você sabe, meu querido, ela é rica em história, em significado espiritual e tem sido o centro de disputas e conflitos por milênios. Desde os tempos bíblicos até a era moderna, a terra de Israel tem testemunhado batalhas, conquistas e reivindicações de diferentes povos e nações. Começando com os tempos bíblicos, os israelitas sempre enfrentaram desafios e enfrentaram muitos desafios para tomar a terra de Canaã. Deus ele já havia prometido a terra para Abraão, mas quando os seus descendentes, os israelitas, chegaram lá, encontraram aquela terra habitada por diferentes tribos, inclusive por um povo muito beligerante, que eram os gigantes. Incluíam também os cananeus, os filisteus, amorreus e outras tribos. Essas tribos, nenhuma delas estavam dispostas a ceder o seu território sem luta, mesmo que aquelas terras já pertencessem por direito aos hebreus, como vimos anteriormente. Os filisteus, em particular, são frequentemente mencionados na Bíblia como adversários dos israelitas. As histórias de Sansão, Samuel e, mais notavelmente, a batalha entre Davi e Golias retratam os conflitos que sempre existiram entre os israelitas e os filisteus. Avançando um pouco mais no tempo, após a destruição do Segundo Templo e o exílio dos judeus, várias nações e impérios conquistaram e governaram a terra de Israel, incluindo aí os romanos, os bizantinos, muçulmanos, cruzados, otomanos e os britânicos. No século XX, com o movimento sionista e a subsequente criação do Estado de Israel, novos desafios surgiram. A controvérsia moderna muitas vezes se concentra na disputa entre israelenses e palestinos. Inclusive, palestinos é o nome dado àquela terra em razão dos supostos moradores originais, os filisteus. Filisteus, Filístia e depois Palestina. Ambos os grupos reivindicam direitos históricos e espirituais sobre a terra, e isso tem sido a fonte de conflitos e tensões por mais de séculos. Enquanto a presença judaica na região tem raízes milenares, tem raízes bíblicas, o cenário moderno do conflito se intensificou com as aspirações sionistas no século XX e subsequente Declaração Balfour, de 1917, onde os britânicos comprometeram-se a criar um lar para os judeus. A criação do Estado de Israel em 1948, após a proposta de partição da ONU,
foi um marco histórico, mas também exacerbou ainda mais as tensões. Defendendo a sua legitimidade, Israel baseia-se em reivindicações históricas, no direito à autodeterminação diante de perseguições passadas, no reconhecimento internacional, na necessidade de garantir a segurança do seu povo em face de ameaças existenciais e, claro, obviamente, sobretudo, na promessa que Deus fez àquele povo. Pois bem, meu irmão, pois bem, minha irmã, diante de tudo isso que eu falei para você, o que é que nós podemos concluir? Afinal, qual é o futuro do povo judeu e da terra de Israel? E, principalmente, qual é o papel de Jesus e a promessa de paz duradoura que a palavra de Deus tem para Israel? Desde os primórdios do cristianismo, as Escrituras, a palavra de Deus, tem sido fonte de esperança e orientação para nós, seguidores de Jesus Cristo, em hebraico, Yeshua HaMashiach. E uma das profecias mais esperadas e discutidas é a volta de Jesus, a segunda vinda dele, e o que isso vai significar para o povo de Israel e para o mundo como um todo. Jesus é indiscutivelmente o Messias prometido, profetizado no Antigo Testamento. Em Isaías, capítulo 53, o profeta descreve o Messias como um servo sofredor que levará sobre si os pecados do mundo. Jesus já cumpriu essa profecia de maneira perfeita na sua primeira vinda, por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário, e ofereceu salvação a todos que nele creem. Além da redenção pessoal, a Bíblia também fala de um tempo futuro onde Jesus reinará na terra e vai trazer, nesse momento, paz e justiça. Em Zacarias, capítulo 14, é descrito um dia em que o Senhor estabelecerá o seu reino em Jerusalém, protegendo a cidade e o seu povo. Essa promessa é especialmente significativa para Israel, pois indica que, apesar dos conflitos e adversidades que enfrenta e sempre enfrentou ao longo dos séculos, e está enfrentando mais uma vez agora, há sim um plano definido, um plano divino, um plano de paz e restauração para aquela nação e também para o mundo. Para nós que somos cristãos, a esperança do retorno de Jesus é reforçada no Novo Testamento. Em Atos capítulo 1, após a ascensão de Jesus aos céus, os anjos prometem aos discípulos que Jesus voltará da mesma forma que foi visto subindo para o céu. Este retorno glorioso está associado à promessa de paz e justiça, onde Jesus, ele reinará como sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E isso acontecerá em breve, meu irmão. Isso já está para acontecer, minha irmã. Aleluia! Mas o que tudo isso significa para o povo de Israel? E a resposta é simples, a resposta é clara. As promessas feitas a Abraão e todos os seus descendentes permanecem de pé, permanecem firmes, porque foi Deus que estabeleceu. A palavra diz que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender de todas as suas promessas. Isso inclui a promessa da terra de Israel para o povo de Israel. O plano divino para Israel não foi esquecido, muito menos substituído. Apesar dos desafios, apesar das lutas, das guerras, das adversidades, o povo de Israel tem uma promessa de um futuro de paz sob a liderança de Jesus. E essa promessa não se limita apenas a Israel, mas, como diz a palavra de Deus, se estende para todas as nações, para todos nós. Em conclusão, o futuro profetizado na palavra de Deus oferece uma visão de esperança para todas as pessoas. A certeza da segunda vinda de Jesus e a instauração do seu reino de paz são testemunhos do amor inabalável de Deus pelo povo de Israel e de seu plano redentor para toda a humanidade. Enquanto aguardamos esse dia glorioso, é nossa responsabilidade como cristãos apoiar e orar por Israel. É isso que diz a palavra. Nós precisamos reconhecer o seu lugar especial no coração de Deus e nas páginas da história da salvação. E para finalizar, eu quero responder a pergunta: afinal de contas, a quem pertence a terra de Israel? Pois bem, acima de tudo e de todos pertence a Deus, o Criador de todas as coisas. E sendo dele, ele decidiu que aquela terra pertence aos descendentes de Abraão. Querido, querida, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Ficamos por aqui nessa ministração. Lembre-se de deixar o like e se inscrever para mais conteúdos como este que vão edificar a sua vida e a sua família.
Continue comigo em mais uma ministração que vai edificar a sua fé. Basta clicar no vídeo que está aparecendo para você exatamente agora. Eu te aguardo lá dentro. Deus te abençoe em nome de Jesus.